Rapaz, olha só, eu não sei se vocês já acompanharam. Lembram do acidente dos militares ontem, que nós colocamos aqui? Faltava nós colocarmos no programa a imagem captada pelas câmeras de segurança do momento do acidente. Você está sentada aí, senhora? Sentado aí, senhora? Vocês vão ver. Eu sempre digo, no futebol eu falo muito a respeito de coisas de campo, né? Que imagem não mostra intensidade. Mas os efeitos, mesmo da imagem, nos dão uma noção de como estava, né? Vou dar um exemplo aqui bem popular, tá? Quando é que você sabe que um cara vai bater uma falta, entendeu? E a batida da bola foi muito forte. Foi quando ela pega na barreira e o cara cai no chão, né? O ato de cair no chão, o impacto da bola demonstrou que o chute foi forte. Ou quando a bola bate na trave e sobe um monte assim. Você sabe que essa é a consequência daquele chute. Num acidente, daqui a pouco a imagem não mostra a velocidade do carro, tá? Mas quando ele se choca com algum obstáculo e a consequência, aí você vê que realmente estava em alta velocidade. Então, coloca pra gente aqui, por favor, Chiclé, por favor, a imagem que vocês vão ver agora daquele automóvel com os militares que estavam indo para uma formatura em uma unidade do Exército. Olha só, tá vindo lá, ele perde o controle, olha o que aconteceu com o automóvel, né? E vejam só, ali me parece, claro que ele vem lá debaixo de uma curva, tá? Mas depois ele entra numa reta. E isso já foi o suficiente para ele perder a direção. Olha a imagem triste de jovens que perderam a vida, 18, 19 anos. Olha o estado que ficou o automóvel, que eu já falei para vocês, esses automóveis parecem feitos de plástico, tá? São 2 mortes e 2 feridos, é isso? Gravemente feridos. Vocês veem, o impacto do choque é que dá para vocês a noção de quão veloz estava esse carro. E aí a gente tem que acreditar que na análise que foi feita, esse automóvel estava a 140 km por hora. E eu vou ser bem claro para vocês, porque ontem eu saí na rua e alguém me perguntou o seguinte: não, mas hoje em dia, com esses automóveis tecnológicos, tu anda às vezes a 120, 130 e parece que nem sente. Pois eu vou dizer para vocês, a primeira coisa é que essa é só uma impressão. Porque se acontecer alguma coisa, aparece um animal correndo na sua frente, uma pedra, um buraco, você vai perder o controle da direção nessa velocidade. E outra, esse automóvel aí é um automóvel velho. Não é um automóvel tecnológico, moderno, não, era um automóvel antigo, sabe? Que estabilidade tinha, qual era a qualidade dos pneus. Então tudo isso tem a ver. E isso que nós não estamos nem falando, porque nós não temos essa informação ainda, se os jovens estavam sóbrios, sabe? Ou se aconteceu alguma coisa. A gente não tem informação. Olha como ele perde o controle, olha o impacto do automóvel. Então vocês têm a real noção agora, com essa imagem, da velocidade que esse carro estava. Triste, né? Porque são jovens, quase crianças, adolescentes, meu Deus do céu, sabe? E o estado que ficou esse automóvel que parece, repito, feito de papel, entendeu? Porque ele se desmanchou todo. Lamentável, eu sei que a Gabriela Dias já está conosco aqui para nos dar mais informações. Coisa impressionante. Vocês viram, olha o impacto do choque do automóvel com a mureta na BR-116. Que triste isso mesmo. Vamos conversar com a Gabriela Dias. Gabriela, Gabi, me dá outras informações aí. Boa tarde. Oi, Ribeiro, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Realmente, imagem bastante forte, essa que agora a Polícia Rodoviária Federal teve acesso.
Esses soldados, então, eram do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, localizado em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. São 3 vítimas fatais, todas as pessoas, inclusive, que estavam no carro, entre 18 e 20 anos. As vítimas foram identificadas como Eduardo Hofmeister, de 19 anos, Davi Adrian da Silva, de 18 e Vitor Golfeto, de 19. Como eu falei, todos soldados, então, lá de Sapucaia do Sul, e os 3 estão sendo velados na cidade de Campo Bom. O sepultamento dos recrutas deve acontecer na tarde de hoje. Eles estavam, então, a caminho do batalhão, como você bem falou, para participar de uma solenidade de passagem de comando no Comando Militar do Sul. A cerimônia ocorreu na sede do 3º Regimento de Cavalaria da Guarda, na capital gaúcha, e o Exército afirmou, então, que lamenta o ocorrido e também informa que está prestando, então, assistência às famílias. A imagem é bastante forte, de acordo com as 2 vítimas que sobreviveram, que estão internados na região metropolitana, na cidade de São Leopoldo, inclusive no Vale dos Sinos. Eles passaram por cirurgia ontem e agora estão bem, estão estáveis, todos, ambos com múltiplas fraturas. De acordo com o que eles falaram em primeiro momento com o pessoal do hospital, eles estavam bem atrasados para essa cerimônia e o carro deveria estar, pelo menos de acordo com eles, a mais de 140 km por hora. O carro, então, tem placas de Campo Bom, cidade onde os 2 sobreviventes, moram. Leopoldo dos Santos Stout, de 19 anos, e Jailson dos Santos Gomes, também de 19 anos. Eles foram arremessados para fora do veículo depois da colisão. Ribeiro. Tá, só porque esses que se salvaram, eles foram jogados para fora do veículo, é isso? Foram jogados para fora do veículo, tiveram múltiplas fraturas, passaram por cirurgia no dia de ontem e estão estáveis hoje. Assim, é duro tu especular, ainda mais por questão de segurança. Talvez tenham sido salvos por causa disso, né? Porque se eles ficassem no automóvel, olha o jeito que ficou o automóvel. Então é uma coisa louca isso aí, né? É uma coisa... Bom, e nasceram de novo, né? Nasceram de novo. Agora, evidentemente que após uma recuperação, os depoimentos, e tem que ser assim, né? Porque eles estão muito, eles estão traumatizados física e emocionalmente. Tá? Certamente estarão novos elementos assim, né? Que tudo bem, estavam atrasados para a formatura e alta velocidade, beleza. Mas só isso, né? Esse carro não podia perder. Isso aí até para trazer um depoimento de como eles estavam se comportando, quanto tempo eles vieram nessa alta velocidade, por que eles se atrasaram tanto. Tem tantas informações ainda que nós vamos acabar sabendo com o depoimento, com o tempo, evidentemente, desses 2 sobreviventes, né, Gabi? Exatamente, Como ambos tiveram múltiplas fraturas, a gente agora aguarda essa recuperação. Felizmente, parece quase, olhando as imagens do carro, parece quase impossível alguém ter sobrevivido. Eram 5 ocupantes, os 2 sobreviveram e depois que eles se recuperarem, conversarem com a família, aí sim vão dar um depoimento para a polícia, que inclusive apura as circunstâncias em que o acidente aconteceu e contar um pouco da versão deles,